Olá, queridos ouvintes, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e convido atentos para mais um episódio do podcast, um programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. Hoje nós estaremos dando início ao episódio 54 do programa e continuaremos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos. Meu nome é Maria Eduarda e temos como convidado da semana o nosso outro apresentador, Esdras. Seja bem-vindo, Esdras. Obrigado, Duda. Graça e paz a todos. Vamos lá. O texto base da semana se encontra em Marcos 10, do versículo 32 ao versículo 34. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. E diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que eles deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. A palavra está com você, Esdras. Amém. Então vamos lá, vamos observar esses versículos de hoje. Nos últimos estudos nós temos visto que o capítulo 10 ele tem como pano de fundo a jornada de Jesus subindo para Jerusalém, e como o texto de hoje, no versículo 32 diz, através da Judéia. Certo? Então a gente pode observar no versículo 1 do capítulo 10, no comecinho, lá está escrito e relatado que Jesus, levantando-se, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aqui no 32, Marcos deixa relatado que eles estavam no caminho de Jerusalém, subindo para Jerusalém, e Jesus e seus discípulos. E Marcos, além de narrar essa jornada de Jesus com os discípulos, ele também narra ensinos que Jesus deixou em meio a essas passagens, a esse caminho que ele faz junto a esses discípulos. Então podemos dizer que Jesus ele trabalha muito com a ideia do discipulado aqui no capítulo 10 de Marcos. Ele ensina sobre sua missão, faz declarações sobre o discipulado, e à medida que ele se aproxima de Jerusalém, quanto mais perto de Jerusalém ele chega, essas declarações ficam cada vez mais específicas, como é o caso de hoje. Então, durante todo o capítulo 10, nós vimos ele falando sobre o discipulado em aspectos fundamentais da vida. Por exemplo, o casamento. Ele começa do versículo 2 ao 12, falando do casamento, ele fala acerca das crianças, também dos filhos, das posses. E no texto que olharemos neste episódio, ele prediz a sua morte e ressurreição de uma forma bem explícita, bem clara, bem detalhada, como veremos. E o ponto aqui nesse texto de hoje é o anúncio da sua própria morte e ressurreição, justamente feita pelo próprio Jesus Cristo. E não é a primeira vez que ele faz isso, na verdade, essa é a terceira no Evangelho de Marcos. A primeira se encontra no capítulo 8, versículo 31, e inclusive tem episódio gravado já aqui no nosso podcast sobre isso, no episódio número 43, lançado especificamente sobre aquele texto, que é a primeira vez que Jesus anuncia aos seus discípulos que o Filho do Homem será entregue à morte, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Também tem um capítulo 9, no versículo 31, a segunda vez que Jesus faz isso. Também tem o episódio de número 49 aqui no nosso podcast, e aqui nós temos a terceira vez. E essa terceira vez é a mais explícita e a última em que Jesus faz isso, que ele anuncia, ele prediz a sua morte, mas também a sua ressurreição. E Jesus lembra aos seus discípulos, em resumo, que discipulado está caracterizado em sempre seguir Jesus Cristo, mesmo que os sofrimentos sejam certos ao segui-lo. Portanto, ser discípulo de Jesus não seria apenas caracterizado por comportamentos corretos no casamento, Isso que acredito que Marcos queria também tratar ao dar essa ordem dos fatos, Ser discípulo de Cristo não é simplesmente agir corretamente em nossos comportamentos no casamento, em relação aos nossos filhos, às crianças, às nossas posses, às nossas riquezas, como foi o caso do jovem rico. Mas conforme o cego Bartimeu vai dizer mais à frente, no versículo 52, ele vai demonstrar mais à frente que o discipulado significa, de fato, seguir Jesus pelo caminho, andar com Cristo, ter um relacionamento com Ele. Então vamos olhar para o nosso texto de hoje, no versículo 32, primeiramente, que está escrito: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12,
passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, né? E a gente vai ver o que Jesus disse adiante. E é isso que Marcos começa afirmando, né, sobre o discipulado. Ele vai dizer justamente do caminho que Jesus estava tomando com seus discípulos. Eles estavam subindo para Jerusalém. E ele lembra disso, Marcos lembra disso no texto, para expressar, acredito, que devemos seguir a Jesus mesmo nesse caminho de sofrimento, como eu disse anteriormente. E nesse caminho para o sofrimento, o texto nos diz que Jesus ia adiante. Ele tomava a frente, ele ia na frente do grupo que estava caminhando. Isso é revelador para a gente não pode deixar isso passar desapercebido, pois Jesus ele tem plena compreensão aqui, nós cremos, do que o esperava em Jerusalém. Ele sabe com todos os detalhes, com toda a certeza, o que o aguardava em Jerusalém e o que ele ia sofrer lá. Mas ele não recua nem hesita no caminho em nenhum momento. Ele está disposto ao sofrimento. E no episódio 49 do nosso podcast, o pastor Éder diz que Jesus se entrega não de forma forçada aqui. Ele faz até uma analogia com o assalto, né? Que não é como se fosse um assalto onde nós entregamos nossos pertences forçadamente, mas na verdade nós não queríamos entregar. Não é o que acontece com Cristo. Cristo, ele conscientemente sabe da sua missão e se entrega como um presente, uma dádiva. Ele se doa mesmo, doa sua vida naquele sacrifício. E é essa convicção aqui que move o Messias no caminho inteiro, desde o início do seu ministério até aqui. E os discípulos, pelo contrário, né, eles ficam para trás, né, eles seguem a Jesus, e o texto nos diz que eles seguem de forma admirada, com medo, tomados de apreensão. E isso não é novidade, acredito, da parte dos discípulos, né? Eles também tiveram receio na predição anterior, no capítulo 9, e em outras passagens nós também percebemos que muitas vezes os discípulos seguiam a Cristo não por pura obediência, de forma genuína, mas às vezes outras razões não corretas o moviam. Um exemplo que os judeus eles tinham a noção de que o Messias viria para reinar de forma terrena e de forma militar, né, sobre o Império Romano, por exemplo. E muitas vezes eles seguiam o Cristo, talvez, com essa percepção. Então, muitas vezes os discípulos, e acredito que a gente pode aplicar a nós também, como discípulos de Cristo hoje, nós falhamos em seguir Jesus genuinamente. Mas um detalhe é que nos constrange, inclusive, é que Jesus aceita esses discípulos, mesmo com essas oscilações de crença e de convicções, muitas vezes, né? Isso evidencia, de fato, a humildade de Cristo em sua graça o tempo todo, ao se relacionar conosco, ao se relacionar com aqueles discípulos em seu ministério. Então, o texto vai nos dizer que Jesus leva à parte os 12 discípulos para revelar a eles as coisas que iriam acontecer ao chegar a Jerusalém. E é interessante que aqui, provavelmente, nesta caminhada aqui com esses discípulos, havia outros seguidores além dos 12, né? O texto não deixa claro quantas pessoas haviam, se eram somente os 12 ou se haveria mais gente ali, mas provavelmente haveria mais, né? Os relatos dos evangelhos nos mostram que determinadas vezes multidões seguiam e acompanhavam Jesus, mas o que é especial no texto, o que enfatiza aqui, é que os 12 são especialmente escolhidos por Cristo para receber esse ensino que ele vai dizer sobre o seu futuro. E não é a primeira vez que Cristo faz isso, ele chama os 12 à parte e fala sobre o que vai acontecer, revelando aí uma revelação especial a estes que ele escolheu a dedo aí para servi-lo e para estar junto com ele, uma proximidade maior, né? Seriam futuramente os 12 apóstolos. Mas o ensino especial é somente para esses 12, mesmo que houvessem ali mais pessoas naquele meio. E qual foi o conteúdo que Jesus passa a ele, então? Podemos olhar aí para o versículo 33 e 34, e Jesus vai dizer: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Talvez a percepção que Jesus teve do medo desses discípulos naquele momento ali fez com que ele parasse um pouco para dizer o que haveria de acontecer com ele mesmo, né, com Cristo especificamente. E os discípulos, eles têm consciência, e talvez essa é a razão do medo também dos discípulos, tendo consciência que o destino de Jesus Cristo e o destino deles estavam conectados, por assim dizer. Então, o que acontecesse com Cristo poderia, eles estavam sujeitos também a receber o mesmo destino de Cristo. E talvez esse seja o motivo do medo e da apreensão deles ali. Talvez o que Cristo fala, ele nem chegou a acalmá-los, talvez deixasse eles com mais medo ainda.
mas Cristo ele sente a necessidade de ensinar aquilo a eles, de revelar a eles aquilo. E eles tinham essa consciência de que o destino de Jesus poderia também ser um destino deles, ou estavam atrelados a esse destino. E esse terceiro anúncio que Jesus faz aqui, como já dissemos, né, o terceiro, que houve outros dois anteriormente, no mesmo Evangelho de Marcos, mas esse aqui é claramente o mais detalhado do citado anteriormente, pois detalha de fato o que vai acontecer com Cristo e até a ordem das coisas, né? A gente vê que ele fala aí que ele vai ser entregue a quem ele vai ser entregue, como ele vai ser condenado, ele vai ser entregue aos gentios, zombariam, cuspiriam nele. E a gente pode observar cada um desses atos aí, dessa ordem. Primeiramente, ele usa aí filho do homem, né? A gente já viu que essa expressão é usada por Cristo para enfatizar a sua humanidade, atrelada à sua divindade também. Então, Cristo 100% homem, 100% Deus, e filho do homem é justamente essa expressão usada por ele mesmo para enfatizar isso. Mas ele continua: esse filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e a gente pode ver o cumprimento dessa predição de Cristo lá no capítulo 14, a partir do versículo 53, está escrito da seguinte forma: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Então, a gente vê o cumprimento logo na sequência aqui do que Jesus fala, de fato, aos discípulos. Eles os condenarão à morte. Então, o versículo 64 do capítulo 14 também nos traz isso. Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu, condenaram Jesus Cristo de morte, réu de morte. E o entregaram a gentios. Mais uma vez, capítulo 15, versículo 1, lá está escrito: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Então foi entregue aos gentios, aqueles que não eram judeus. Jesus foi entregue a eles. Jesus ainda diz que estes que condenaram, que ele foi entregue, estes zombariam dele, cuspiriam dele e açoitariam. E aí a gente pode conferir ainda no capítulo 14, no versículo 65, que de fato eles fizeram todas essas coisas, né? Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Então, a zombaria, até os cuspes e os açoites foram narrados por Cristo aos discípulos aqui no nosso texto de hoje, no capítulo 10, e a gente vê em sequência o relato dessas coisas sendo cumpridas. E, por fim, eles o matariam, né? A gente tem também, por todo o relato do capítulo 15, a partir do versículo 33, o relato da morte de Cristo. Então, de fato, todas as coisas que Jesus diz aqui aconteceu com ele, da mesma forma como ele disse. Mas ele adverte aí no finalzinho da sua fala que 3 dias depois ele ressuscitaria. E nós também temos o relato, nós cremos que isso aconteceu. Então, a partir do capítulo 16 do relato de Marcos, está lá relatado justamente a ressurreição de Cristo, também acontecendo como cumprimento daquilo que ele já havia dito, não só aqui nesse momento do capítulo 10, mas anteriormente também no capítulo 9 e no capítulo 8. Então, a gente percebe, como eu disse, que esse terceiro anúncio de Cristo sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento, sobre a sua entrega e morte e ressurreição, é o mais detalhado. Jesus revela todas essas coisas aqui em detalhes específicos do que haveria de acontecer. E os discípulos, mesmo recebendo essas revelações, ainda não as entenderiam e não entenderam completamente. Os relatos dos evangelhos vão nos mostrar que os discípulos, de fato, começam a cair a ficha após a ressurreição de Cristo, após o aparecimento dele, a eles mesmos novamente, né, glorificado, ressurreto. Mas eles, na sequência, logo após Cristo dizer tudo isso, revelar isso pela terceira vez, eles não entendem qual de fato a dimensão disso, qual o propósito disso tudo que o Cristo, o Messias, haveria de sofrer. Por quê? Qual um dos motivos de que eles não entenderam, nem entenderiam aquilo que aconteceria com Cristo de imediato? Porque para eles ainda, como judeus, era inimaginável, impensável um Messias que pudesse ser morto da maneira que ele estava predizendo que seria. Mesmo Cristo afirmando que ressuscitaria. Lá nos outros relatos anteriores da predição da morte de Cristo, a gente tem a reação dos discípulos até hesitantes ou negando aquilo que aconteceria com Cristo, né? E eles não tinham ideia da dimensão mesmo da obra de Cristo ainda naquele momento. Então, hoje, como discípulos, o que nós podemos tirar
dessa revelação que nós temos também do próprio Cristo a nós. Hoje nós temos essa revelação aqui de forma completa, né? Nós vimos tanto a fala de Cristo predizendo o que ia acontecer, como o cumprimento também daquilo que aconteceu. Nós já temos toda essa obra completa aqui, coisas que os discípulos não tinham naquela época, né? No ministério de Cristo. Mas nós, hoje, recebendo essa revelação completa da obra de Cristo, nós temos o entendimento, nós podemos ter o entendimento de sua missão de forma obediente ao Pai, né? Cristo foi obediente ao Pai em todo o tempo, não hesitante. E a cruz, nós temos certeza e convicção disso, que ela não foi um acidente na história. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que foi dado, né, pelo próprio Deus. Assim que Cristo ascende aos céus, ele promete o Espírito Santo a nós, que nos conduziriam, e de fato conduziu os discípulos, né, os apóstolos, e eles, quando eles recebem o Espírito Santo, eles de fato começam a entender plenamente a revelação e a obra de Cristo. Mas hoje nós temos esse Espírito Santo também habitando em nós e nos faz compreender as implicações da morte e ressurreição do Senhor para nossas vidas hoje. E o versículo 45 do capítulo 10 de Marcos, né, já adiantando aqui, ele vai dizer que Cristo deu sua vida em resgate de muitos. Ele veio para libertar-nos da escravidão. Esse foi o resgate daqueles que estavam escravos no pecado e na morte. Jesus não morreu como um mártir, como um soldado, por exemplo, mas como um redentor, e um redentor voluntário, como nós temos convicção e fé nisso. Hoje que possamos ter consciência de que ser discípulo de Cristo não é simplesmente nos comportar de maneira correta, mas além disso, muito mais profundo do que isso, é voluntariamente seguir os passos de Cristo, seguir o seu caminho, mesmo que estes caminhos nos façam passar por sofrimentos. Porém, devemos ter a consciência, nós seguimos com a consciência de que Ele é Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas por inteiro. E para concluir aqui, eu gostaria de ler o texto do apóstolo Paulo, já entendendo essa dimensão da obra de Cristo. Ele escreve lá em Romanos, capítulo 6, versículos de 6 a 9, o seguinte: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Então, que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, que nós, hoje, como discípulos de Cristo, tendo o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo, entendendo a dimensão da obra de Cristo, nós possamos viver em resposta a tudo isso, né, entregando a nossa vida voluntariamente no caminho proposto por Cristo para nossas vidas. É isso, que Deus aplique essa palavra e nos abençoe diariamente com ela, que é nosso alimento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Isis, por essa palavra. Obrigada também pela disponibilidade. Que Deus continue te abençoando e te usando para a glória dele. Também queria agradecer a cada ouvinte que mais uma semana está aqui conosco, fazendo parte desse projeto, que é um podcast. Muito obrigada pela sua presença. Sempre é um privilégio e uma alegria estar aqui com vocês. Também queria agradecer às pessoas que estão assistindo pela primeira vez, dizer que vocês são muito bem-vindas e convidá-las a conhecer mais do nosso projeto. Como eu falei no início, nós estamos estudando o livro do Evangelho segundo Marcos, já estamos no episódio 58 e passando pelo capítulo 10. Os capítulos anteriores ao capítulo 10, os episódios anteriores, já se encontram na playlist do nosso canal. Então, se você quiser conhecer mais desse projeto e conhecer mais da Palavra de Deus, é só entrar no nosso canal, Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, e na playlist Um Podcast você vai ter acesso a todos esses episódios anteriores. Se você quiser conhecer mais da nossa igreja também, através desse canal, nós transmitimos nossos cultos ao vivo, todo domingo, às 9 da manhã e às 6 da noite, e todas as terças-feiras, às 7h30. Então, nós transmitimos ao vivo, só você entrar no nosso canal, para que você possa assim, conhecer mais da nossa igreja e também mais da Palavra de Deus. É isso, gente. Sempre é um privilégio estar aqui com vocês. Também queria lembrar cada um do calendário, digamos assim, dos episódios. Sai toda quarta-feira, às 7 da noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Esperamos vocês semana que vem. E para finalizar, eu vou orar nesse momento.
Santo Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse projeto, Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse episódio, agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui conosco, mais uma semana para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, não apenas ser ouvintes, Pai, mas praticantes, Pai, da Tua Palavra. E que nós possamos, a cada dia que passa, estar mais próximo de Ti, Senhor, mais próximo, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Te peço nesse momento também, Pai, que Tu esteja abençoando cada um, Pai, que nós possamos, Pai, cada dia que passa, ser discípulos do Senhor. Nós possamos estar próximos de Ti, Pai, fazendo conforme a Tua vontade, Senhor. E que nada do mundo faça com que nós possamos, Pai, tirar o olho, Pai, de Ti. Porque o Senhor é o nosso alvo, Senhor. E seja com cada um, Senhor, dando uma semana boa, Senhor, protegendo, Senhor, livrando de tudo mal. Abençoe cada vida, Senhor. É essa oração que te fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigada novamente pela presença de cada um e esperamos vocês semana que vem. Tchau, tchau. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua